Salve, salve, concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades, aqui no projeto do grande professor, do grande mestre Ricardo Baronovski, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos fechar aqui o conteúdo programático de atualidades. Vamos falar um pouquinho sobre o mês de abril. Abril de 2023, começando com os fatos políticos. Eu sou o professor Heitor Ferreira, já segue lá o arroba pergunta pro Heitor e bora pro primeiro tópico. De olho na China, a Austrália anuncia a maior reforma militar desde a Segunda Guerra Mundial, né? O governo australiano revelou uma mudança drástica em sua alocação de recursos para a defesa, caracterizado como a revisão mais significativa de sua preparação militar desde a Segunda Guerra Mundial. O foco está voltado para a capacidade ofensiva de longo alcance e o aprimoramento da produção de munições no território nacional. Professor, o que nós temos aqui? Uma Austrália tentando se proteger de uma possível expansão, de uma possível invasão chinesa. Bora para o próximo tópico que pode pintar em sua prova. Tensão envolvendo Taiwan marca a viagem de Lula à China. Em fevereiro do ano passado, o ex-presidente Bolsonaro realizou uma visita ao presidente russo, o Putin, em um momento em que mais de 100 mil soldados russos estavam se preparando para invadir a Ucrânia. A invasão acabou ocorrendo 8 dias após o encontro dos líderes. E aí, uma tensão foi criada, né? Após o Lula ter ido visitar o Xi Jinping em um momento tão tenso com Taiwan, uma vez que nós estamos vendo os maiores níveis de exercícios militares chineses e manobras na região de Taiwan, ali perto, nas áreas norte, leste e sul da ilha de Formosa. Eita, professor, por quê? Porque nós estamos em um momento, né? O grande presidente da Câmara dos Deputados, o Kevin McCarthy, está aí em uma relação muito próxima com a líder do Taiwan. Ah, é, professor? Sim. E aí, obviamente, existe um momento de grande tensão, né? Nós vimos isso no segundo semestre de 2022, quando a Nancy Pelosi visitou Taipei. E aí as tensões subiram no mesmo nível, né? A Tsai Ing-wen foi para os Estados Unidos falar com McCartney e gerou uma grande tensão. Próximo tema, já na tela. Aproximação entre China e Arábia Saudita preocupa os Estados Unidos. Por quê, professor? A China vem ganhando força no chamado Oriente Médio, tá? Como uma grande pacificadora. A Arábia Saudita está se aproximando cada vez mais de ingressar em um bloco econômico e de segurança asiático liderado pela China. Recentemente, o país recebeu o status de país parceiro de diálogo da Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, o que reflete o seu desejo de expandir seu alcance global. Professor, temos aqui um momento complexo, sim. E aí no Oriente Médio ainda, China quer participar de negociações de paz entre Israel e Palestina. O ministro das Relações Exteriores, o Qin Gang, expressou profunda preocupação em relação ao agravamento do conflito entre israelenses e palestinos, afirmando que a China está ansiosa para que ambos os lados retomem as negociações de paz o mais rápido possível. Professor, o que nós estamos acompanhando de forma muito clássica? O governo chinês se colocando como uma via pacificadora dentro do Oriente Médio. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Vem, ainda nessa premissa política do Oriente Médio, Benjamin Netanyahu diz que Israel continuará sendo uma democracia robusta, apesar dos planos para o judiciário. O Benjamin Netanyahu, né, que vem ganhando muita força, muita projeção como primeiro-ministro de Israel, tem lei que segura a sua, a sua gestão sem poder ser impedido. Ele que é acusado de vários crimes de corrupção, mas vai se mantendo firme e forte à frente do governo e vem fazendo grandes mudanças. Tranquilo? Vem agora um olhar para a América. Santiago Penha é eleito presidente do Paraguai.
Santiago Penha, que é um líder de direita. É, meu caro, não é só esquerda na América Latina, não. Nós temos governos de direita também ganhando este processo de evolução. Dito isso, ó, no domingo, 30 de abril de 2023, o candidato governista Santiago Pena, do Partido Colorado, foi eleito presidente do Paraguai, tá? Opa, professor, interessante. Em uma eleição onde aproximadamente 93% das urnas foram apuradas. Vale ressaltar aqui, né, que quando eu falo do Paraguai, existe uma diferença clássica, né? Lá não tem segundo turno. Então, bateu o índice passível, não se alcança mais, é vencedor. Ele venceu o seu principal adversário, que era o Efraim Alegre, né? E aí, obviamente, nós temos que ressaltar que no contexto internacional, o Paraguai é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan como uma nação, o que pode dificultar aí as negociações de um tratado de livre comércio entre o Mercosul e a China. Mas, por um outro lado, né, nós podemos ter um alinhamento ali na Itaipu binacional, porque ele tem uma premissa econômica bem interessante, que é uma expansão no que tange a matriz energética. Próximo tópico em tela. Ministro da Argentina diz que vai usar todas as ferramentas de Estado para estabilizar o câmbio e renegociar com o FMI. A Argentina, que no ano passado bateu quase o índice de 100% de inflação, tá? Algo assim bastante complexo, mas que agora nós estamos vendo uma tentativa que ainda não é bem sucedida, que ainda não é o adequado, mas que vem conseguindo tentar amenizar a situação. Então, diante do aumento expressivo do valor do dólar e da inflação, o ministro da Economia, o Sérgio Massa, afirmou que o governo empregará todos os recursos disponíveis do Estado para reestabelecer a estabilidade do mercado cambial. É uma tentativa de equilíbrio econômico para um país que está bastante complexo. E aí, vamos para a Europa. Emmanuel Macron quer a Europa como terceira via em relação a Taiwan. O presidente da França expressou sua opinião em relação à crise envolvendo Taiwan. Que crise é essa, professor? A disputa entre China e Estados Unidos por Taiwan. Isso é uma realidade. E aí, Macron diz que a França deve ser uma terceira via para Taiwan não ficar dependente de apenas esses dois países. Eita, ousado. É, Macron, de fato, ele é bem ousado em suas decisões. Show? Agora vamos para fatos econômicos. Vem comigo, já vou jogar na tela para a gente começar. Banco Central da Austrália pausa ciclo de altas e mantém juros em 3,60% ao ano. Em uma decisão divulgada na terça-feira, 4 de abril de 23, o Banco Central da Austrália, o RBA, optou por manter a taxa básica de juros em 3,60 ao ano. De acordo com o comunicado, o RBA justificou esta pausa no aperto monetário como uma oportunidade para avaliar as perspectivas de um cenário de incerteza, embora considere que futuros aumentos na taxa de juros possam ser necessárias. Então nós temos aí na região da Oceania os países tentando buscar um equilíbrio. Em paralelo a isso, eu tenho o Banco Central da Nova Zelândia. O BC da Nova Zelândia aumenta juros de 0,5 ponto percentual, mais do que o esperado. Em uma decisão surpreendente, o Banco Central da Nova Zelândia optou por aumentar sua taxa de juro principal em 50 pontos base. Essa medida pegou os economistas de surpresa, já que a expectativa geral era um aumento menor de apenas 25 pontos base. Opa, professor, interessante. Então, nós temos aqui a região da Oceania buscando ali um processo evolutivo. Nessa linha, recuperação da zona do euro sobe em março. Recuperação do quê? De 2022, que foi trágico para boa parte da economia global, tanto quanto para a Europa. Em março de 23, houve uma aceleração na recuperação da zona do euro, embora tenha sido desigual entre as indústrias e países. De acordo com uma pesquisa que indicou que as pressões de preços permanecerão altas na região, o PMI, o Índice Gerente de Compras, composto da SIP Global,
O indicador confiável da saúde econômica geral registrou uma alta em março, atingindo 53,7, o nível mais alto em 10 meses, tá? Em comparação com 52 de fevereiro, mais abaixo da leitura preliminar de 54,1. Então, nós estamos vendo a economia global tentando dar alguns indícios de retomada. E aí, vamos falar da Inglaterra. Reino Unido fecha maior acordo comercial desde o Brexit, né? Professor, o que é isso mesmo? A saída da União Europeia. A Grã-Bretanha alcançou um acordo histórico para se juntar a uma significativa parceria transpacífica, considerado o seu maior acordo comercial desde o Brexit. Ao ingressar no acordo abrangente e progressivo para a parceria transpacífica, o CPTPP, a Grã-Bretanha se tornará não apenas o primeiro novo membro, mas o primeiro país europeu a aderir a essa aliança comercial que entrou em vigor em 2018. Então, o Reino Unido vem buscando novas fontes de renda, vem buscando novas perspectivas. Opa, legal. E aí vem comigo, falando de Europa, novas perspectivas, Ford projeta nova van elétrica voltada para empresas na Europa. Na quinta-feira, 6 de abril, a Ford anunciou o lançamento de uma nova van elétrica chamada Courier, destinada às empresas na Europa. A intenção da montadora é competir com as startups como a Arival, que também estão investindo no mercado de veículos elétricos. Lembrando, né, que a Europa tem um acordo que a partir de 2035 não terá mais carros com motores a combustão, tá? Então eu tenho que ter uma transição. Só que eu tenho que ressaltar, né, que uma das principais vantagens da Courier da Ford, que é elétrica, né, é uma adequação às necessidades dos clientes que operam em cidades europeias como Paris. Então, eu tenho aqui uma mudança clássica. De acordo com a montadora, a Courier elétrica tem um aumento de 25% em relação ao modelo anterior, tá? Que era a combustão. E é capaz de transportar cargas mais pesadas, tá? Então, segundo o chefe da divisão da Ford Pro, o Ted Canis, ele destaca essa melhoria durante o anúncio. Opa, show de bola, vem comigo. Ainda nos aspectos econômicos, relação com China será determinada pelo comportamento do país asiático, diz chefe da União Europeia, o Josep Borrell, né? O chefe da política externa da União Europeia. O que ele destaca, basicamente? O Josep Borrell destacou que o comportamento de Pequim, incluindo a situação em Taiwan, vai definir como a União Europeia vai lidar com a China. E aí entra questões relacionadas a Taiwan, entre outros fatores mais. Se a China não se comportar bem, pode ser que a União Europeia decida fazer alguns vetos mais complexos sobre o país. Vem comigo, próximo tema. Comércio sombrio de petróleo russo eleva temores de um derramamento no mar. Ó, aqui eu tenho uma preocupação com problemas ambientais. Eita, professor, tá danado. A Baía de Laconicos, localizada no sudeste da península do Peloponeso, na Grécia, é conhecida por suas águas turquesas, brilhantes e suas margens que abrigam tartarugas marinhas. No entanto, além da beleza natural, a área se tornou um importante centro de transferência de petróleo russo, devido às sanções impostas pela União Europeia em resposta à invasão à Ucrânia por parte da Rússia. Professor, e para onde está indo, né, este fluxo de petróleo? China, Índia e Turquia têm preenchido o vazio deixado pela Europa. E muitos destes barris, né, no mais recente índice, 3,5 milhões de barris de gasóleo russo, um produto refinado utilizado em sistemas de aquecimento e também de transporte, foram transferidos entre navios em março. Mais de 7 vezes o volume registrado pela SP Global para o mês de março de 22. Então, esse chamado comércio sombrio é muito preocupante, tanto para a economia global, né? Porque muitas dessas transações ocorrem fora da premissa da OPEP, mas também porque eu posso ter um problema ambiental gigantesco de vazamento de óleo no oceano. Eita, professor, complicou, hein? Vem comigo.
Falando em complicou, olha a AgriShow dando pauta. AgriShow, professor? Sim, AgriShow, né? Cancela a cerimônia de abertura depois de desconvite do ministro. O desconvite foi ao ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, né? A organização da AgriShow, o maior evento de agronegócio da América Latina, decidiu cancelar a cerimônia, né, já tradicional. E aí, porque o Bolsonaro iria participar ali dessa abertura. E professor, aí deu uma complicadinha, deu. Por quê? Com esta situação, a retaliação governamental veio. O governo federal cancelou o patrocínio do Banco do Brasil. Lembrando que o Banco do Brasil é um dos maiores financiadores de crédito agrícola do país, tá? E aí, as entidades envolvidas, né, ali no evento, a ABAG, a ABIMAC, a ANDA, a FAESP e a SRB emitiram uma nota, né, falando do motivo do cancelamento e tal. Bem complexo essa situação, né? Bem complexo porque é a polarização política trazendo muitos impactos no contexto econômico do país, diga-se de passagem. Agora, olha o Gabriel Boric dando pauta. Plano do Chile de nacionalizar sua indústria de lítio pressiona montadoras. O plano do Chile de nacionalizar sua indústria de lítio está causando uma nova incerteza na cadeia de suprimentos das montadoras globais, que enfrentam escassez de materiais para baterias do quê? De veículos elétricos. Isso também pode impulsionar a busca por novas fontes de metal. O Gabriel Boric disse o seguinte, né? Ele revela que tem planos para criar uma nova empresa estatal e controlar a indústria de lítio no país. O Chile possui as maiores reservas mundiais do metal e é responsável por 30% da produção global. E aí foi dito uma fala muito interessante: sem lítio, sem baterias, sem veículos elétricos. Eita! Então nós temos um problema de grande porte. Sim, o lítio é muito importante para este núcleo econômico. Vem comigo, mais um tópico em pauta. Acordo nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Sul vai impactar a segurança global, diz Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou críticas a um acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, alegando que irá desestabilizar não só a região, mas também o resto do mundo. Este acordo nuclear entre Coreia do Sul e Estados Unidos pode ocasionar um conflito de grande porte. Então temos uma problemática muito séria em pauta, ok? Dando mais um passinho, olhando para o Brasil, Joe Biden vai anunciar 500 bilhões de dólares para o Fundo Amazônia. O presidente Biden anunciou que solicitará 500 bilhões de dólares para o Fundo Amazônia nos próximos 5 anos, durante o Fórum de Grandes Economias sobre Energia Limpa. Professor, isso aqui é muito interessante, sim. É um passo importante para a economia brasileira e, obviamente, para a preservação do meio ambiente, tá? Além dos 500 bilhões de dólares, Biden convocará que outras lideranças para apoiar o Fundo Amazônia, tá? A US Development Finance Corporation também anunciou que está trabalhando para o investimento, né, de dívida de 50 milhões na estratégia de restaurar a BTG Pactual. Então nós temos que pensar em muitos elementos sistêmicos aqui. Agora o minério de ferro está na tela. Minério de ferro recua com temores de regulação e perturbações climáticas. E, professor, o que nós temos aqui, basicamente? Vamos lá. O chamado NDRC, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, trouxe ali alguns rumores, né, algumas coisas sobre os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Singapura, registrando quedas. E aí gera preocupação nas operadoras, né? Porque em relação a uma possível intervenção governamental no mercado. Professor, este mercado de ferro é muito importante? É muito importante, tá? Digo mais, é essencial. E já que eu falei da China, olha ela dando pauta. China dá novo impulso para Yuan Digital como projeto para pagar salários de funcionários públicos. Professor, aqui tem uma ousadia? Tem. Ó, a China vai testar em uma cidade do leste do país, em Changshu, tá? Em Changshu,
Qual situação? Tá? Em Jiangsu, vai ser testado o pagamento dos funcionários públicos todo por criptomoeda, por moeda digital, o Yuan digital. Eu estou falando de Jiangsu, uma cidade de 1,7 milhão de habitantes. E, obviamente, a China vem fazendo isso para tentar ampliar o seu fluxo e ser um primeiro país a abolir a moeda de papel. Vale ressaltar que a China já tem diversos aplicativos trabalhando nessa premissa e com muitas criptomoedas rodando, só que são em aplicativos privados, como o Alipay e o WeChat Pay. Agora, com o Yuan Digital, a China quer controlar tudo, saber onde está sendo gasto o dinheiro, porque, entre outros fatores mais. Fechamos aqui os elementos econômicos, vamos aos sociais de abril de 23 com você. A atualidades, fatos sociais de abril de 23 já está na tela. Paramilitares do Sudão entram em conflito com o exército em aparente tentativa de golpe. Tá? O principal grupo paramilitar do Sudão realizou uma ousada investida ao tomar o Palácio Presidencial, a residência do chefe do Exército e o Aeroporto Internacional de Khartoum. Professor, o que está acontecendo no Sudão? Crise, tá? Crise séria. Esta ação foi interpretada como uma aparente tentativa de golpe. No entanto, os militares reagiram prontamente e afirmaram estar retalhando contra o grupo paramilitar. Aí eu tenho a RSF, as Forças de Apoio Rápido, tá? Responsável por essa investida, acusaram o exército de ter iniciado o ataque contra eles. E aí nós temos muitos conflitos, muitas mortes, muita violência. Dito isso, vem aqui, ainda no Sudão, um alerta da OMS. Organização Mundial da Saúde alerta para risco biológico no Sudão após tomada de laboratório nacional. Durante a noite de segunda-feira, 24 de abril de 23, os confrontos no Sudão diminuíram após um acordo de cessar-fogo, que não foi respeitado, tá? Entre o exército e uma força paramilitar rival. Isso permitiu mais sudaneses fugissem no dia seguinte, 25 de abril, e que países estrangeiros retirassem seus cidadãos. Ok, até aí bonitinho. Só que o problema é que a Organização Mundial da Saúde alertou que esta tomada ao Laboratório Nacional em Khartoum pode disseminar doenças como sarampo e cólera. Eles expulsaram os técnicos responsáveis. Então, temos um problema muito sério em curso no Sudão, hein? Muito sério, muitas mortes, corpos nas ruas, a população fugindo de forma abrupta. Vem comigo, mais um tópico tá na tela. Rastreamento de câncer na África e nas Américas tem defasagens, aponta o estudo. Um amplo estudo internacional recente realizado revelou deficiências significativas no rastreamento do câncer em diferentes países ao redor do mundo. Um projeto intitulado de Rastreamento do Câncer em 5 Continentes teve como objetivo analisar e organizar a implementação de programas de triagem para câncer de mama, colo do útero e colo retal. Professor, aonde foi publicado esse projeto? Na revista Natura e Medicina, tá? A lista inclui dados de 84 países, pegando 17 nações africanas, 27 países das Américas, 10 países da Ásia, 29 da Europa e uma da Oceania, tá? Entre os países que estão na pesquisa encontra-se Brasil, Portugal, Moçambique. E aí, a IARC, a Agência Internacional de Pesquisas em Câncer, trouxe esses dados bastante alarmantes para a África e também para as Américas, tá? Sério, professor? Sério. Nós tivemos 1,4 milhão de mortes nas Américas, segundo a OPAS, tá? Professor, em que recorte isso? Tá? Em 2020. Em 2020. Eita, professor, então temos um probleminha aí muito sério em curso. Vem comigo. Ainda em fatos sociais, China inicia exercícios militares após a viagem de quem? Da presidente de Taiwan aos Estados Unidos. Nada novo sob o sol, né? O comando do Teatro Oriental das Forças Armadas Chinesas descreveu os exercícios como um sério alerta. Professor, por que isso? Porque a China não aceita que Taiwan se aproxime assim dos Estados Unidos da América e a tendência é que as coisas vão ficando cada vez mais tensas, né? A Tsai, que foi encontrar o McCartney nos Estados Unidos, o presidente da Câmara dos Estados Unidos,
E aí, obviamente, aumenta-se a tensão. Dito isso, próximo tema. Cientistas alertam para o aumento de infecções bacterianas fatais devido ao aquecimento global. A pesquisa conduzida ao longo de partes da costa dos Estados Unidos indica que o aquecimento contínuo do clima pode levar a um aumento no número e na disseminação de infecções potencialmente fatais causadas por bactérias. E aí, eu tenho que ressaltar para você o seguinte: uma bactéria conhecida como Vibrio vulnificus é capaz de crescer em águas costeiras rasas e quentes, podendo infectar ou picadas de insetos durante o contato com a água do mar, tá? Professor, cortes ou picadas. E aí nós temos um problema muito sério, que é decorrente do chamado aquecimento global. Dito isso, vem aqui, próximo tópico. Por asilo legal nos Estados Unidos, imigrantes promovem caravana gigante no México. Professor, o que está acontecendo? Uma tentativa de entrada forçada aos Estados Unidos da América. No sul do México, uma nova caravana formada por milhares de imigrantes tentam entrar nos Estados Unidos da América. Tem que lembrar que, em março de 2023, um incêndio em uma prisão ceifou a vida de mais de 40 pessoas, tá? Na cidade de Juárez, no norte do México. E, professor, complicou. Temos bastante complicação em pauta. Vem aqui, olha o Lula. Lula dando pauta na política internacional e também em aspectos sociais. Eita, interessante. O que é que nós temos aqui? Lula diz que Estados Unidos, Rússia e europeus desrespeitaram o Conselho de Segurança da ONU e pede revisão no órgão. É um pedido clássico, né? O Brasil vem pedindo há tempo e o Lula também, para que o Brasil possa ter ali uma cadeira neste conselho, por obviedade. Porém, contudo, todavia, entretanto, temos aqui um probleminha muito sério, que é esta dificuldade técnica, essa dificuldade estrutural de rever o Conselho de Segurança, né? O Brasil que está no Conselho atualmente no biênio 22 e 23, que pode ser reeleito ou não para um próximo biênio. E, professor, sério? Seríssimo, faz parte deste processo. Vamos nessa? Próximo tópico em tema. Pedidos de green card aumentam 28% entre os brasileiros em 2022. O número de brasileiros interessados em morar e trabalhar nos Estados Unidos continua a aumentar, de acordo com o levantamento realizado pelo Escritório de Advocacia do AG Immigration, com base em informações obtidas no Departamento de Segurança Interna do país. Professor, é o sonho americano, né? Sim, em 2022 tivemos 23.596 cidadãos brasileiros recebendo o Green Card, tá? É um aumento de 28,5% em relação ao ano de 21 e um novo recorde histórico. O Brasil ficou em nono lugar entre os países que mais receberam Green Card, tá? Quem lidera? México, depois vem Índia, depois vem República Dominicana, depois Filipinas. Show de bola? Agora, próximo tema. Olha lá os conflitos na Ucrânia. Finlândia entra oficialmente na OTAN. Hoje marca um marco significativo no cenário da segurança no Nordeste da Europa, pois a Finlândia foi oficialmente admitida como o 31º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. E, professor, por que isso? A Finlândia, que historicamente se colocou como neutra, agora rompeu a neutralidade para buscar um apoio da OTAN com medo de uma expansão e de uma futura invasão russa sobre seus territórios. Eita danado, Vladimir Putin causando o terror na Europa. Vem comigo, próximo tema em pauta. Tribunal Constitucional mantém aumento de idade legal de aposentadoria para 64 anos na França, né? O Tribunal Constitucional da França deu autorização para os planos do governo do presidente Macron em aumentar a idade legal da aposentadoria de 62 para 64. No entanto, o tribunal destacou que alguns outros artigos do projeto de lei apresentam falhas legais, né? E aí tem que ressaltar que como Macron consegue isso? Fazendo uso de um recurso,
o artigo 49.3, tá? Que permite ao governo aprovar um projeto na Assembleia Nacional sem necessidade de votação, que foi visto por muitos como algo abusivo, tirânico, intolerante e antidemocrático. Vem agora uma preocupação. Talibã volta a usar métodos de tortura antigos, né? O Mohammad Zafri relata que sua memória está confusa após sobreviver às brutalidades infindáveis perpetradas pelo Talibã. O Talibã, que historicamente sempre foi muito violento, agora, né, retomando aí esta atuação mais agressiva, gera um mal-estar, gera um probleminha muito sério para a gente pensar aí dentro do Oriente Médio, tá? Sério, professor? Sério. O ápice das torturas do Talibã foram ali entre 96 e 2001, algo assim bastante progressivo. E temos medo que isso possa voltar a ser pauta célere. Agora, um olharzinho para a China. China registra a primeira morte humana do mundo pela gripe aviária, a H3N8. Ó, aqui mais uma variação, né? Variação do que, professor? Da H1N1. Na China foi registrado o primeiro caso de morte decorrente da infecção do vírus H3N8, a gripe aviária. A vítima era uma mulher de 56 anos da província de Guangdong, cujos sintomas começaram em 22 de fevereiro. Em 3 de março, ela foi hospitalizada com pneumonia grave e faleceu no dia 16 do mês passado. Estamos falando de março em pauta. Eita, professor, temos uma preocupação aqui? Não temos, não? Temos sim. Uma preocupação célere. Próximo passo. Índia ultrapassa a China e se torna o país mais populoso do mundo? De acordo com as projeções da Organização das Nações Unidas, a Índia superou a China em termos de tamanho populacional. Primeira vez na história que isso acontece, né? Sério, professor? Sério? Desde 1950, quando a ONU começou a registrar, a China sempre ocupou o posto de nação mais populosa. No momento, a China possui 1,428 bilhão de habitantes, enquanto a China possui 1,425 bilhão de habitantes. Então está bem próximo, mas as expectativas futuras não são de que a China vai ultrapassar a Índia com facilidade. E para fechar, vamos para os aspectos culturais. Temos somente um fato cultural de grande relevância para vocês e envolve o Papa. Papa se encontra com um grupo de refugiados ucranianos na Hungria. O Papa Francisco encontrou-se com ucranianos que fugiram da guerra na fronteira do leste da Ucrânia, transmitindo uma mensagem de esperança aos refugiados, reforçando a ideia de um futuro diferente. Ainda no mês de abril, nós temos que ressaltar que o Papa fez a doação de fragmentos da cruz de Cristo para a coroação do rei Charles III da Inglaterra. Professor, então, além de discursar sobre a situação de refugiados da Ucrânia, ele também falou dos migrantes da África que estão morrendo em grande escala. Ele também fez a doação de 2 pequenos fragmentos para a nova coroa do rei Charles III. Show de bola? Então, espero ter lhe ajudado um pouquinho. Fechamos aqui todo o conteúdo programático para a sua prova do TJ São Paulo e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro. Boa prova!